manifestação da sua glória, a manifestação do seu poder. Pai, que nós somos escolhidos, separados pelo Senhor. Pai, nessa noite nós já estamos visualizando, Pai, tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na nossa empresa, nos nossos negócios. Pai, porque o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. Pai, esse ano de multiplicação, Pai, o Senhor já estendeu a sua mão poderosa sobre a nossa vida. Pai, nós já podemos ver, Pai, multiplicações acontecendo em todas as áreas. Pai, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, que nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, através do seu poder que opera em nós. Pai, porque nós sabemos que nós temos um pastor, Pai, que jamais irá nos abandonar, jamais irá nos desamparar. Pai, por isso nós somos escolhidos, separados pelo Senhor. Pai, nós agradecemos por este ano que está se findando. Pai, nós profetizamos, Pai, que 2026, Pai, será o ano, Pai, da transbordante graça. Pai, que nós seremos levados a um próximo nível, Pai, para que nós possamos experimentar de mais intimidade e intensidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você pode, fala um glória a Deus bem alto. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Vamos louvar e adorar ao Senhor nessa noite. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Declare isso. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, por quê? Exalte o nome do Senhor nessa noite. Hoje é dia de festa, amém? Vamos celebrar o Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Pega sua voz e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Somos livres nele. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, e ele reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha. Vamos declarar quem ele é: o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida
Nós cremos que esse ano foi um ano maravilhoso, mas nós cremos que isso só aconteceu porque somente Ele foi digno de todo louvor, de toda a honra. Durante todo esse ano nós louvamos e adoramos a esse Deus maravilhoso. Por isso nós vamos cantar essa parte bem forte. Diga assim: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres no teu amor, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pelo teu favor imerecido sobre nós. Nós te adoramos, yeah. Maravilhosa graça. Se você puder, aplauda Ele bem forte, que Ele é digno. Aleluia, graça e paz, boa noite, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Ontem o pastor Naor pregou sobre a importância de nós sermos abençoados. Quantos são abençoados aqui? Quantos podem abençoar aqui, desejam abençoar nesse lugar? Mas nós temos uma fonte. O nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que esperam nele. E tudo que nós recebemos, recebemos por causa da sua graça. Levante as suas mãos assim para o céu e diga: eu recebo tudo por causa da graça de Deus. Quero te ensinar uma música e você não vai cantar ela, você vai confessar ela. Você vai dizer: eu recebi tudo em troca de nada e eu não merecia nada. Quantos aqui recebem de Deus mesmo sem merecer? Sabe, isso só pode ter um nome, e o nome disso é graça. Levante as suas mãos mais uma vez e diga: graça, eterna graça, sublime graça, é tudo que me faz viver. Vamos cantar isso? Você vai aprender rapidamente, somente o refrão, e depois nós vamos cantar juntos. Você vai dizer: graça, eterna graça, sublime graça, é tudo que me faz viver. Graça, eterna graça, sublime graça, é tudo que me faz. Cante com fé isso, diga: graça, eterna graça, sublime graça, é tudo que me faz viver. Graça, eterna graça, sublime graça, é tudo que me faz viver. Você pode se esforçar para aprender com a gente hoje essa canção e declarar com todo o seu coração. Nós vamos ensaiar, porque amanhã no culto da virada nós vamos celebrar isso mais alto que a gente conseguir nessa arena. Amém? Aplauda o Senhor com todo o seu coração e vamos declarar. Obrigado, Senhor.
resplandeceu. Na minha vida já não vivo eu, mas hoje Cristo em mim nasceu. Mais uma vez, diga: a sua graça que nos trouxe a paz, a sua luz resplandeceu. Na minha vida já não vivo eu, mas hoje Cristo em mim. Se você puder, levante as suas mãos e confesse isso. Olha: não vivo mais pelo que vejo, naquela cruz Ele pagou, naquela cruz Ele pagou o preço. Tenho bem mais do que mereço, e agora vivo. Toda igreja que aprendeu, declare isso, diga: sublime graça, é tudo que me faz viver. Graça, eterna graça, sublime graça, é tudo que me faz viver. não vivo mais pelo que vejo, naquela cruz Ele pagou o preço. Tenho bem mais do que mereço, agora eu vivo, e agora vivo pela fé. Declare: graça eterna, gosto muito dessa parte que a gente vai cantar agora. Nós vamos confessar esse texto, essa palavra, dizendo: eu recebi tudo em troca de nada, mas eu nada merecia, mas eu nada. Quantos receberam isso? Declarem: eu recebi tudo em troca de nada, mas eu nada merecia, mas eu nada. Você que aprendeu, declare isso com fé. Diga: eu recebi tudo em troca de nada, mas eu nada merecia, mas eu nada pela graça de Deus recebemos. Eu recebi tudo em troca de nada, mas eu nada merecia, mas eu nada merecia. Declare com fé. Diga: eu recebi tudo em troca de nada, mas eu nada merecia, mas eu nada merecia. Eu recebi tudo em troca de nada, mas eu nada merecia, mas eu nada merecia. Graça eterna, graça, sublime graça, é tudo que me faz viver. Graça eterna, graça, sublime
recebemos dessa graça. Obrigado, Senhor. Nossos corações são gratos a Ti por tudo, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, pelo Seu amor. Nós Te honramos nessa noite. Te honramos, Te honramos. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua, erga sua voz, declare. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração. Aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, há uma ação, me render a Ti. Diga, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh Senhor, nessa noite nós entregamos a Ti o nosso coração, entregamos a Ti tudo que nós somos, Deus. Oh, que nessa noite você entregue para o Senhor. Declare: em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Declare: em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois eu sei que há fôlego. Sim, mais alto que você puder, louve ao Senhor. Vamos, igreja, declare: em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mais uma vez declare: em meu coração, não se envergonhe diante da Tua presença, Deus. Nós Te adoramos nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Oh, louve ao Senhor essa noite. Louve aquele que é digno, louve ao Rei dos Reis, louve, louve. Oh, então erga suas mãos e declare: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia.
nada mais, Deus. Somente um coração que te ama, que te louva, que te louva. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho sei que é simples para um rei, mas não tenho. Sim, Senhor, usa apenas o nosso coração, Deus. Aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando a Ti, Jesus. Nós cantamos aleluia. Receba nosso louvor, Senhor. Nossa adoração é para Ti. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Ele é o Deus, Ele derruba as muralhas, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas ele não vai. Ele não vai, não, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéreo, faz mães de filhos. Ele é o nosso Deus. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te
escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos declarar que Ele é o Deus, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, das terras mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas. Pega suas mãos, querido, pega sua voz, declare nesta noite. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Só a igreja declare: Deus já tem. Pega sua voz, pega suas mãos, declare isso em fé. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Senhor, nós te invocamos nesta noite. Nós cremos que o Senhor é aquele que tem nos guardado, nos livrado, nos guiado. E nós te louvamos e te agradecemos hoje, ó Deus, o penúltimo dia do ano. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos fez chegar até aqui com a tua mão forte, com a tua mão poderosa. Quantos irmãos estão aqui, Pai, nessa noite, passaram durante esse ano talvez dias difíceis, noites escuras, mas todas elas o Senhor fez amanhecer. Mesmo aqueles que talvez acharam que em algum momento iriam sucumbir, vira sua mão ser estendida, e pela sua graça e a sua misericórdia estão terminando o ano de 2025 na sua presença. Te louvamos, ó Deus, porque também esse foi um ano de restituição, e muitos milagres aconteceram no nosso meio, não apenas na nossa vida financeira, mas também no nosso casamento, na nossa saúde, na nossa vida espiritual. Louvado seja o teu nome. Estamos reunidos aqui hoje como igreja, nesses últimos momentos deste ano, para te louvar, para te exaltar, para engrandecer o seu nome, mas para receber do Senhor, receber da tua graça, receber do teu favor, receber da tua vida, e o liberar da fé no nosso coração. Pai, nós estamos aqui porque somos filhos, filhos amados, e que o Senhor nos ensine a orar, não como um escravo, mas como filhos que somos, filhos benditos, abençoados. O Senhor tem tanto para fazer. Ó Deus, nós estamos para entrar no ano da multiplicação, e eu sei, e eu creio que a tua palavra é verdadeira e não volta vazia, e nós veremos a multiplicação em todas as áreas da nossa vida. O Senhor vai multiplicar saúde, o Senhor vai multiplicar alegria, paz. Ó Deus, o Senhor vai multiplicar o prazer no casamento, o Senhor vai trazer multiplicação na nossa vida financeira, na nossa liderança, em cada área da nossa vida, por causa da aliança, não porque merecemos, mas porque fazemos parte dessa santa aliança dos filhos de Deus. Oh, aleluia. Erga suas mãos, diga: eu creio que eu sou altamente favorecido, grandemente abençoado,
profundamente amado, eternamente salvo. Aleluia. Alguém diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar por um momento. Boa noite. A graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Obrigado por estar aqui nesse penúltimo dia do ano de 2025. Feliz é você que está aqui para gastar esse momento na presença do seu Pai, para receber a influência da unção e do favor de Deus para você. Glória a Deus por isso. Quantas coisas às vezes nós vivemos esse ano, e muitas que nós nem vimos, que Deus estava ali nos cercando, cuidando de cada um de nós. Mas eu sei que Deus também está preparando você para o que vem pela frente. Nós temos recebido a cada ano uma palavra de Deus, uma palavra profética. Como eu disse ontem, não é algo que nós escolhemos, não, são palavras proféticas, promessas que Deus coloca no nosso coração, para os irmãos, para a igreja. Eu realmente creio que Deus deseja multiplicar muitas coisas na sua vida no ano de 2026. Você crê nisso? Mas Deus vai fazer isso pela fé. Portanto, é necessário uma atitude sua. Uma atitude. Aprenda definitivamente uma coisa: você não é digno de dó. Deus não tem dó de você, porque você é filho, você é filha de Deus. Portanto, não seja você também alguém que fica lamuriando da vida. Oh meu Deus, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém faz nada por mim, quem vai me ajudar? Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é alguém que se levanta e fala: Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor me salvou. Eu sou seu filho, sua filha amada. Eu estou perdoado, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Quem me justifica é o Senhor. E eu creio. Meu Deus, eu faço parte da aliança. Eu sou um homem da aliança, uma mulher da aliança. O que é seu é meu, o que é meu é seu. E eu sei que apesar de mim, das minhas falhas, dos meus defeitos e até dos meus pecados, eu sou um homem abençoado. Eu tenho recebido da parte do Senhor todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é assim que eu me posiciono, para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Portanto, Senhor, aquele que não negou o seu próprio filho, antes por mim o entregou, com certeza não me negará coisa alguma, graciosamente. Porque se o Senhor me deu o que era de maior valor, a salvação, o seu filho, o que o Senhor me negará? Eu creio. Aprendeu a oração? Essa é a oração de um filho. Não é a oração. Você tem que parar de fazer a oração do mendigo, das migalhas. Deus tem o pão inteiro para os filhos. Pão inteiro, pão inteiro. E você precisa pedir, por causa da aliança, para de olhar para você. Olha para Cristo. Olha para a aliança. Isso vai liberar fé no seu coração. Se você não tiver uma atitude de fé, não vai acontecer nada. Deus não vai multiplicar nada. Então é necessário mudar a atitude. Mudar a atitude. Levantar a cabeça, se posicionar. Não ficar, não permitir-se ficar aí de cabeça baixa. Não, levanta a cabeça. Amanhã, por que não? Amanhã nós temos 2 cultos da virada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos vão estar aqui? Vem bonito, igual eu estou hoje. É porque depois daqui a gente tem uma... Eu vim para honrar os irmãos e também porque eu tenho uma festa para ir hoje. Hoje e amanhã. Hoje a gente vai... Nós reunimos os pastores de governo depois dos cultos também para celebrar a nossa virada do ano, né? Mas nós vamos ter reunião amanhã às 19h30 e às 22 horas. O culto das 19h30 acaba às 21h30. Aí tem meia hora, quem vier sai rápido, por favor, porque vai chegar uma avalanche de gente para entrar às 22. E o segundo culto a gente termina 00:05 de joelhos. Amém? O outro também a gente vai ajoelhar. Você pode vir no que você quiser, tá bom? O pastor Aloísio vai pregar no primeiro e eu no segundo, se ele permitir, Deus também. Vai estar combinado. Ele deve estar aqui, talvez para liberar uma bênção, mas está combinado que eu pregue no segundo, tá bom? De toda maneira vai ser uma bênção. Venha com a sua família, venha com a sua célula, venha bonito,
venha cheio de expectativa. E eu vou te dar uma dica. Um dia, eu ouvi esse testemunho e isso ficou marcado. Uma irmã estava passando muito tempo, muitos anos, muita luta. E o pastor Aloysio foi pregar nessa igreja, não era uma videira. E no final do culto, essa irmã procurou ele, desse jeito. Minha vida está horrorosa, tanto tempo, nada acontece, aquela coisa, sabe? Aquela atitude negativa, incrédula, prostrada, de coitada. E o pastor ministrou o coração dela, como uma filha. E ela ouviu o evangelho ali, no particular. E ele creu, ela creu. E um ano depois, o pastor voltou lá para pregar. Ela era uma outra mulher, completamente transformada. E o pastor veio falar com o pastor Aloysio. O que você falou para essa mulher que ela mudou tanto? Que ela está aqui na igreja há tantos anos, nada aconteceu. E ele contou para ela, contou para ele o que ele fez. E no momento que ele creu, ele falou para ele: faz um ato de fé. Você está crendo mesmo? Faz um ato profético. Amanhã, vai para o salão, muda o penteado, se enfeita, fica bonita. Chega na sua casa, muda os móveis de lugar. Só para lembrar que você está tendo uma atitude de fé. Talvez é isso que você está precisando também. Crer e ter uma atitude. Vai ser um ano melhor, porque eu estou crendo no favor de Deus. Eu vou ver a bondade de Deus na minha casa. Eu não tenho como mudar o penteado, mas você tem. Mas eu plantei cabelo. Falou mal de mim? Pastor vaidoso. Eu ganhei. O irmão me abençoou. 3 médicos me ofereceram. Falei: meu Deus, o povo está achando eu careca. Com certeza eu estava. Falei: aleluia. Eu passo perfume, faço a barba, não posso pôr o cabelo. Tem tanta hipocrisia por aí, mas você está perdoado. Aleluia. Mas é profético, né? Tudo pode ser profético, tudo pode ser um marco na sua vida. Eu quero realmente estimular você a fazer algo profético amanhã. Uma virada de ano. É claro que pode ser só um dia a mais, mas por que não usá-lo para ter essa atitude no seu coração? De reunir, de profetizar, de crer que Deus é bom, que Ele está planejando coisas boas para você. Amém? Ele ama abençoar, Ele ama dar. Ontem compartilhei com você que nada começa a partir de você. Tudo começa a partir de Deus. Ninguém pode dar nada se primeiro não receber. Deus chamou Abraão e falou para ele: eu te abençoo, eu te abençoarei. Gênesis. Essa é a primeira menção de bênção na Bíblia. E Deus o abençoou e disse: seja fecundo e multiplica. Por quê? Porque toda a bênção de Deus é para multiplicação. Diga: Deus abençoa para que haja multiplicação em todas as áreas da sua vida. Não fica pensando só no dinheiro, não. Deus quer multiplicar tudo. O ano que vem nós vamos multiplicar tudo. Deus tem colocado no nosso coração que vai haver uma explosão de multiplicação. Multiplicação de células, multiplicação de pessoas, multiplicação de líderes, multiplicação de saúde, multiplicação de filhos, multiplicação financeira, unção. Deus quer multiplicar, deixa Ele encher o seu coração. Se Ele nos falou, nós cremos. Nós dizemos amém para o Senhor. E é necessário que você também abra o seu coração para isso. Tenha essa atitude. Então veja, Abraão só pôde se tornar uma bênção depois que Deus o abençoou. Se você não aprender a receber a bênção de Deus, você nunca vai poder abençoar ninguém. Nem a obra de Deus, nem a sua família, nem lugar algum. Portanto, tudo começa recebendo. E você veio aqui hoje para receber e você vai receber. Mas como eu disse para você, tudo é pela fé. Deus age pela fé. Deus não age por dó. E vou dizer mais, nem por necessidade. Porque se Deus agisse por necessidade, não tinha ninguém passando fome na terra. Ele age pela fé. Você sabe, eu vou dizer mais para você. Todo mundo, eu já falei isso para você. Todo mundo que está no inferno, infelizmente tem gente lá, ainda que Deus não fez, a Bíblia diz que Deus não fez o inferno para o homem, sabia? O inferno
Foi feito para Satanás e seus demônios. Mas infelizmente muitos homens têm ido para lá. No entanto, eu tenho que ser honesto. Todo mundo que está lá merece estar lá. Mas também tem muita gente no céu. Graças a Deus por isso. E preciso ser honesto com você. Não tem ninguém no céu que mereça estar lá. Então por que estão? Porque creram. Mas eu vou te dizer mais. Ninguém que está lá no inferno está realmente lá por causa dos seus pecados. Está lá porque não creram que os seus pecados estavam perdoados. Não precisavam estar. Veja que o céu e o inferno é também uma questão de fé. E se a maior de todas as bênçãos, estou pregando ainda não, fazendo aqui, compartilhar, a gente vai ouvir uns testemunhos ainda, estou te preparando para ouvir testemunho. Se a maior de todas as bênçãos é a salvação, e você recebeu pela fé, como que você acha que você vai receber saúde, paz, alegria, libertação de ansiedade, de pânico, de depressão, restauração do seu casamento, libertação dos seus filhos, restauração da sua liderança, multiplicação dos seus frutos, multiplicação da sua vida financeira? Como você acha? Da mesma maneira, pela fé, amém, irmãos? Agora, como vem a fé? Por ouvir o evangelho que você está ouvindo. É isso que libera fé no seu coração. E é isso que tem movido o coração de muitos irmãos, que tem prosperado no nosso meio. Nós preparamos um videozinho, está pronto o vídeo, irmão? 2 minutinhos, e depois nós vamos ouvir esse vídeo. É bem rapidinho, de vários irmãos, dando um pequeniníssimo testemunho de 10 segundos. E depois eu vou chamar 3 irmãos aqui, que também vão falar um pouquinho mais, mas pouquinho também, para dar um pequeno testemunho do que Deus tem feito na vida financeira deles, do trabalho deles, para edificar sua fé. E que desde já você saiba que eles não são melhores do que você. Eles são tão filhos quanto você. E se Deus fez na vida deles, vai fazer na sua também. Vamos passar o videozinho de testemunhos. Esse ano iniciamos o ano liderando uma célula, eu e minha esposa. Hoje, no final do ano, estamos com 5 células de criança e 2 de adultos. No ano da restituição, depois de 3 anos discipulando, meu discipulador multiplicou para a glória de Deus. O Felipe, que era meu discípulo, se tornou um discipulador também. No ano da restituição, comecei um discipulado com 2 células. Pela graça de Deus, já dobramos de tamanho e temos 4 células. No ano da restituição, saí de uma empresa quebrada e uma vida financeira complicada para um novo CNPJ aberto e uma vida financeira abençoada. O testemunho que eu tenho é sobre a multiplicação desse ano da minha célula. Eu multipliquei 2 vezes. Tudo parecia impossível, mas a graça de Deus me alcançou e eu multipliquei. Estávamos orando pela venda de uma casa e o Senhor nos abençoou. Esse ano nós podemos vender essa casa. Também nós precisamos comprar um novo imóvel, né? O Senhor também já nos abençoou com a compra. O Senhor fez uma obra completa nas nossas vidas. Estou aqui para contar que eu fui restituído na minha área de emprego. Eu estava procurando uma vaga na minha atuação há 2 anos. E esse ano finalmente eu consegui. Deus é bom o tempo todo. O ano de 2025 foi um ano muito difícil para mim. A separação aconteceu e ali eu entendi que eu precisava me render. Quando eu entreguei tudo ao Senhor, Ele me tratou, me corrigiu e me trouxe de volta. Deus restituiu verdadeiramente o meu casamento no ano de 2025. Nesse ano de 2025, o Senhor expandiu a minha empresa. Eu viajei para a praia com a minha família e fui presenteado com mais um carro. Esse ano foi um ano de muito processo. E no meio desse processo, meus pais tomaram a decisão de ir no encontro com Deus. E eu vi a minha mãe se batizar. E eu sou muito grata a Deus por isso. Eu tenho buscado ao Senhor para a restituição da minha família e minha vida financeira. Pela honra e pela glória do Senhor, Deus restituiu a minha família e restituiu a minha vida financeira. Só agradecer ao Senhor. Eu iniciei o ano de 2025 sendo líder. Agora sou discipulador, entrei na corte e, para a honra e glória do Senhor Jesus, consegui um carro 0 km. Nesse ano da restituição, nós recebemos uma palavra profética que o Senhor nos daria uma casa e um filho. Logo em seguida, minha esposa engravidou e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, esperando o nosso filho. Mais 7 anos fui diagnosticado com a enfermidade, que é a ranceníase. E esse ano eu fui resultado lá com o Senhor. Fui curar definitivamente sem nenhuma sequela e sem tornar dependente da medicação. Nesse ano, eu comprei minha casa, fui levantado como discipulador, minha esposa engravidou e nós tivemos a nossa 2ª filha. Eu comprei um carro, quitei minha moto e ainda fui promovido no emprego. Eu sou o líder Kids da Videira Guanabara e há 5 anos eu tento ter outro filho. E neste ano o Senhor restituiu a minha fertilidade.
verdade. Estou grávida de 3 meses. Eu sou o Simval da Videira Bueno, sou empresário no ramo de alimentação, trabalhamos com hambúrguer artesanal e esse ano nós somos grandemente abençoados. Nossas vendas cresceram cerca de 30%. Glória a Deus pelo ano da restituição. Nós vivemos um extraordinário. Eu sou da Videira Guanabara e eu tinha uma causa na justiça há 12 anos e neste ano, o ano da restituição, eu recebi. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. 2025 não foi diferente. Mesmo já sendo uma empresa grande, o Senhor nos abençoou e nós crescemos 45% só esse ano. Glória a Deus pelo ano da restituição. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quero convidar o meu irmão Ícaro. O Ícaro é discipulador aqui na Videira do Bueno. Ele é dono dessa rede de lojas de roupa, Mercato. Vou fazer a propaganda para ele aqui. E ele vai falar aqui para nós um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele. Glória a Deus, aleluia. O pastor já me apresentou, sou discipulador com o pastor Semi. Irmãos, eu creio que eu sou o mais improvável desse ministério. Porque há 9 anos atrás, eu estava em uma horta, literalmente, na horta, capinando, cuidando, limpando, sem expectativa nenhuma. Expectativa de crescimento, expectativa financeira, nem expectativa assim mesmo de um casamento. E hoje o Senhor me deu muito mais do que eu pensei em receber. Então hoje o Senhor me deu um ministério, me deu um casamento, casei com uma esposa maravilhosa, casei muito bem casado, tenho uma empresa com mais de 100 funcionários, uma empresa que fatura milhões mensalmente, muita graça, muito favor. Mas sabe de uma coisa, pastor Nor? Até aqui foi muita graça e muito favor. Mas esse ano foi o primeiro ano que realmente eu fiz algo como discipulador. Então eu fui levantado, vai ter agora, vou fazer 1 ano de discipulador, e aonde realmente o Senhor restituiu. Por quê? Eu vim de uma igreja pequena, e lá eu tinha um ministério. Eu e minha esposa, a gente cuidava ali de 10 jovens. E eu lembro que quando eu entrei naquela porta ali, pela primeira vez, eu falei assim, vou congregar nessa igreja. Quando eu entrei ali, o Espírito Santo falou, eu vou te entregar um ministério aqui. Só que eu achei muito distante. Falei, isso é muito longe, muito distante, porque eu percebi os níveis dos líderes e de discipuladores. Então eu jamais acreditaria que um dia eu ia ser discipulador nesse ministério. E o mais surpreendente, o crescimento que o Senhor trouxe tão rápido. Então, em 3 anos, tem 3 anos que eu aceitei esse chamado da liderança. Em 1 ano e meio, a gente multiplicou 7 vezes. Depois de 1 ano e meio, eu fui levantado a discipulador. E essas células, essas multiplicações, permaneceram multiplicando. E hoje nós estamos com 19 células. Ou seja, em 3 anos é muito pouco. Sabe, o que eu tenho para te dizer? O que você fez, Ícaro? Eu não fiz nada. A única palavra, onde eu fui lembrar, qual foi a palavra que eu me agarrei? Que é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu tenho buscado, irmãos. Eu tenho buscado. Eu me lembro um dia que eu fui marcado. Foi quando o pastor Douto veio aqui, e era um evento financeiro, o pastor Douto falou assim, deixa eu te falar uma coisa, muitos aqui estão aqui por conta de dinheiro. Nada de pecado nisso, tudo certo. Mas eu fui ao contrário dele. Aí ele contou o testemunho que ele abriu mão de uma herança e tudo mais, mas aquilo me marcou. Sabe por quê? Porque eu fiz exatamente isso. Eu fui ao contrário do dinheiro. Eu fui buscar o reino do Senhor e até hoje eu tenho buscado. E eu vou te falar, irmãos, vale a pena. Você sabe por quê? Porque eu passava o dia todo na minha empresa. Hoje eu trabalho bem menos e faturo muito mais. Então não é a minha mão que traz crescimento. É o crescimento, ele vem do Senhor. Porque se do céu não for dado, nada tereis. Então eu tenho essa palavra comigo. Eu tenho algo para te dizer. Esse ano é o ano da multiplicação. Você receberá multiplicação em todas as áreas da sua vida. Eu não sei você, mas eu estou cheio de expectativa. Eu quero que as minhas finanças sejam multiplicadas. Eu quero que o meu ministério, as multiplicações da célula sejam multiplicadas. A saúde da minha vida, da minha família, será multiplicada. Mas sabe de algo? O Senhor falou comigo.
Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos dá enquanto a gente dorme. Ou seja, Ele vai te dar enquanto você descansa. Então não só será um ano da multiplicação, haverá descanso. Vocês vão crescer, vão se multiplicar debaixo de paz, de descanso, de alegria. Então eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Irmãos, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Mas todos os dias eu acordo e digo, Maranata, a hora vem. Você sabe por quê? Porque nada disso aqui compara com a glória. Todos os dias eu falo, Maranata, a hora vem. Eu não consigo nem perceber o que pode mais melhorar na minha vida. Não consigo perceber. Mas eu tenho vivido, sabe por quê, pastor? Debaixo de desafios. Porque o homem, ele precisa ter desafios. E um dia eu estava muito apertado para mim. Falei, Senhor, mas tanta coisa acontecendo, e vem isso, vem aquilo. E eu reclamei com o Senhor. Falei, Senhor, mas parece que eu estou fazendo muita coisa. Ele falou, filho, eu te coloco nessa posição porque você precisa de desafios. Com desafios a sua vida é guardada. E eu parei de pedir para o Senhor afastar os desafios de mim. Sabe o que eu falei para ele? Senhor, me fortalece, que eu quero passar por todos. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver aquilo que eu pensava que era muito bom. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Não importa os desafios, porque se Ele dá o desafio, Ele mesmo vai dar a recompensa. Ele mesmo vai dar... É o meu? Glória a Deus. Então, irmãos, isso que eu tenho para dizer para vocês. Tenho vivido os melhores dias da minha vida, mas a graça do Senhor... Aleluia. Nós vamos orar pelo Ícaro. Pode deixar aqui o microfone. Você sabe, irmãos, eu ando, o Ícaro é um irmão precioso, a gente caminha próximo, e eu testemunho realmente sobre ele, uma coisa, ele é um grande empresário hoje, mas a gente não senta para conversar nada de negócio, nada. Nós só conversamos da igreja. Mas não é porque é proibido, não, é porque está realmente no coração do Ícaro. E quando você faz isso, Deus abre portas. Ele não falou uma coisa aqui, mas eu vou contar. O negócio dele, né, que ele vende multimarcas, né? E então sobra, às vezes, peças, ele faz um bazar, uma vez por ano. Porque, às vezes, ele tem que comprar muito para poder ter volume e preço baixo, e depois ele tem que descartar. Mas Deus transformou aquilo que era só uma coisa assim, para ele resolver, numa grande bênção na vida dele. E esse ano da restituição, né, Ícaro? Deus deu uma graça muito grande para ele. Ele fez um bazar. Quantos dias? 4 dias? 3 dias. 3 dias, lá no centro de convenção. E ele vendeu 78 mil peças em 3 dias. É muita graça de Deus. Aliás, eu te recomendo, fica de olho nesse bazar, que é muito mais barato do que ir nos Estados Unidos comprar, viu? Eu mesmo faço compra lá. Estende a sua mão para cá, abençoa a vida do nosso irmão. Ele é um homem de Deus, tem investido na obra, dizimista. É um irmão que acredita nessa obra, que o Senhor prospere muito a vida dele. Pai, obrigado. Obrigado pela vida do Ícaro. Obrigado pelo testemunho dele. Obrigado pelo grande favor que o Senhor tem derramado. E que ele cresça e multiplique muitas lojas, em muitos lugares. E continue abençoando muita gente. E principalmente o reino de Deus. Amém. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quero chamar agora o Giovanni. Giovanni tem uma empresa de etiquetas, Giovanni. Etiquetas. De roupa também. Esse é povo abençoado, Aleluia. né? Glória Giovanni a está Deus. aqui também. Você também é discipulador, é líder? Discipulador da rede do pastor Sam Sleiman. Aleluia. Então Amém. você tem 5 minutos. Aleluia. Boa noite, irmão. Graça e paz. Aleluia. Tenho uma alegria, eu tenho alegria muito grande de andar com esse pastorzão meu aqui. Viu? É só com ele não, eu tenho alegria de orar por esse irmão com esse pastor aqui, ó. Pastor Alexandre, pastor Vinícius. Vai para o seu testemunho que seu tempo Amém. está correndo. Daqui a pouco eu ponho X2, tá? E vocês entendem aí, viu? Daqui a pouco. É o seguinte, quando nós mudamos para esse apartamento aqui no Bueno, que foi assim, um negócio sobrenatural, extraordinário. Porque, na realidade, eu era muito pobre. E tem dia que o Senhor fala no meu coração, e eu lembro de onde o Senhor me tirou. Tão pobre, irmãos, que na realidade não tinha nem roupa direito. Ganhava roupa dos outros. Eu morava no último setor de Goiânia, se chama Jardim Califórnia. Tão pobre que a gente era. E Deus me fez eu morar aqui do lado da videira, no setor Bueno. Hoje eu moro num apartamento extraordinário,
tenho uma família abençoada, minha esposa linda, minhas filhas. Hoje eu agradeço a Deus todo dia eu acordo, todo dia eu abro a janela da minha sacada, do meu apartamento aqui, abro, respiro, igual o pastor Rafael fala, respira só, lembra que o Senhor te deu. Mas eu quero dar um testemunho só, de uma viagem. Quando eu mudei para esse apartamento aqui, 4 anos atrás, nós ficamos 3 anos sem viajar. Nós éramos acostumados a viajar todo ano, 7 dias. Nós éramos acostumados a viajar para a praia, todo ano, 7 dias nós fazemos isso. Quando a gente veio para o apartamento, na época do ano da pandemia, nós recebemos apartamento. Aí tinha que gastar. E gasta muito para arrumar esse apartamento, para mobiliar ele. Na verdade, ele saiu da casa do setor Capuava para cá, só com a roupa do corpo, praticamente. Porque o apartamento veio montado. E nós ficamos esses 3 anos apertados, porque era para vender a casa, não vendeu, e ficou a casa até hoje. A casa é um patrimônio até hoje, uma renda. E esses 3 anos nós ficamos sem viajar para a praia. No encontro, um irmão que nós levamos para o encontro, eu sentado no domingo, na hora do almoço, ele falou assim, eu vou arrumar uma viagem para você, para os Estados Unidos. Eu falei, sabe o que quer custar assim? Mas nós estamos no ano da restituição. Eu sabia que Deus ia restituir de alguma forma. Eu sabia disso, só não sei como. A gente não pergunta como para Deus, né? A gente só sabe, Deus o Senhor vai fazer, não sei como. Mas aquele irmão falou que ia organizar. No encontro, em outubro, sentado na mesa no domingo, ele falou, eu vou arrumar a viagem para vocês. Inclusive, eu vou pagar a hospedagem sua lá. Eu falei, uma hospedagem 7 dias, 5 dias, Estados Unidos, tá bom, né? Mas nem visto nós não tínhamos. Isso era praticamente em dezembro de 2024. Aí ele arrumou, marcou entrevista lá em Brasília, nós fomos, falava, vai passar, não sabe, não é a primeira vez. Já passou na primeira. Aí pegou o visto. 3 meses depois, ele já estava falando, João, vou comprar as passagens. Eu, o quê? Não, é daqui a 1 ano. Ele falou, não, é agora que nós vamos. É em maio que nós vamos. Eu falei, não tem dinheiro não. Nós não tínhamos dinheiro para ir para os Estados Unidos. No dia, olha para você ver. Então a gente ficou 3 anos sem viajar. No dia que ele comprou a passagem de ida e comprou a passagem de volta, sabe quantos dias deu? 21. 21 dias exatos. Que fosse 3 anos sem viajar. Deus restituiu 21 dias exatos. Os 3 anos sem viajar para nós viajarmos. Isso é extraordinário, irmãos. Um cara que era pobre, não tinha dinheiro para nada, nem expectativa de casamento, de família nenhuma, não tinha isso na minha vida. Já estava viajando para os Estados Unidos. Uma restituição extraordinária que eu não esperava. Quem viaja para os Estados Unidos fica 21 dias viajando lá. Quem faz um negócio desse, fala, não, você vai viajar? Eu falo, não posso. Vai. Ele comprou as passagens, ele organizou a viagem, ele alugou os carros, ele alugou as casas, alugou tudo. Eu não tive que ligar em lugar nenhum. Eu não tive que perguntar preço em lugar nenhum. A gente pagou as passagens, tudo. Né? Claro que eu tinha que pagar pelo menos alguma coisa, né? Mas isso é extraordinário, isso é restituição na minha vida. Eu creio que Deus tem um mover grandioso. Não só isso, foi levantada a discipuladora esse ano. Tenho 5 células, tenho 5 líderes. Sou abençoado, eu sou tremendamente abençoado de estar orando com esses pastores. Eu tenho um prazer de estar orando com o pastor Naor. Um prazer tão grande de estar orando com ele todo dia de manhã, nessa oração aqui. Porque eu começava a orar por esse apartamento, pastor, antes de construir essa arena, aqui no estacionamento aqui, ó, no relento. Eu olhava para cima, para aquele lado de lá, ó. O apartamento, nós ficamos 5 anos orando para esse apartamento. 2 anos na fundação. Eu falei, não, que dia que vai sair que é trem do buraco? Quando começou a levantar os andares, eu ia contando. 30 segundos. Eu ia contando, irmãos. A gente orava por encontro aqui, ó, no estacionamento. Orava aqui e olhava para lá. Todo dia do encontro nós orávamos. Era 2 semanas, eu olhava. Está no 5º andar. Era 17 o meu, estava longe. Mas demorou a chegar no 17º andar. Quando eu entrei para o apartamento e levei minha mãe lá, minha mãe já partiu já. Ela chegou na sacada, ela olhou para mim, meu filho, hoje você é rico. Aleluia. Caçula de 8, separado, minha mãe é separada do meu pai, já tinha 40 anos. Hoje meu pai já partiu, meu irmão já partiu nesses 4 anos, minha mãe já partiu. Mas ela olhou para mim, meu filho, hoje você é rico, né? Você mora.
Apartamento, na verdade, o elevador é privativo, dentro do meu apartamento. Aleluia. A mãe chorou na minha frente. Mãe, obrigado. Eu levei ela lá. Amém. Isso é benção. Isso é o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Vamos orar por você. Pode deixar o microfone aqui. Estende as suas mãos para cá. Coisa preciosa, né? Eu acho que eu amo os detalhes de Deus, né? É que ele falou, viajava 7 dias. Ficou 3 anos. Depois Deus deu 21 nos Estados Unidos. Puxa vida, não teve nem que ligar. Você não fica com raiva, não? Eu sei quando Deus dá favor para alguém. Quando eu escuto, eu falo, mas que raiva. Como é que pode um negócio desse? Mas não fica com inveja, não. Deus tem para você. Amém. Estende as suas mãos para cá. Senhor, obrigado pela vida do Giovanni. Essa família tão abençoada, homem de Deus, tem servido o Senhor no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor continue derramando grande multiplicação na sua casa, no seu ministério, na sua saúde, no seu trabalho, principalmente no seu coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o último testemunho. Quero convidar aqui o nosso irmão Caio, também tão jovem, tão abençoado. Ele mesmo vai falar. Fique à vontade, querido. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Caio, sou discipulador do pastor Vinícius Alves, sou casado com a Leodina, uma grande mulher de Deus, a esposa que o Senhor escolheu para mim. E eu queria contar para vocês um pouco do meu testemunho, do que foi o ano de 2025, como que foi o ano da restituição na minha vida. O Senhor acabou de me lembrar algo ali atrás que eu fiquei impactado. Quando o ano virou, eu estava noivo, eu era líder, eu tinha acabado de comprar um apartamento que eu ia morar com a minha esposa, que não tinha luz, não tinha água, não tinha energia, não tinha nenhum móvel dentro do apartamento. E aí eu vim para o culto da virada, o culto foi maravilhoso e chegou no final, o Senhor falou comigo, falou, está na hora de você dar as suas primícias. E eu falei, mas Senhor, não tem nenhum sofá na minha casa, nenhuma cama, o Senhor está lembrado? Ele estou, e eu quero tudo que tem na sua conta. Eu falei, ai meu Deus do céu. Falei, aleluia, vou ser fiel. E dei tudo que tinha na minha conta. E eu fui olhar ali agora, quanto que foi. Tinha R$3.000 e eu dei R$3.000 nas ofertas da primícia. Passado 2 meses, eu fui levantado discipulador. E aí, aconteceu um milagre. Vendeu um lote lá do escritório. Meu pai virou para mim, que era algo voltado, destinado para o escritório. Ele virou e falou assim, filho, eu vou te dar esse dinheiro aqui para você pagar seu casamento e mobiliar seu apartamento. Gente, foi R$400.000. Eu fiz a conta ali, foi 133 vezes o valor que eu dei de oferta. Eu falei, meu Deus, eu lembro que esse dia eu fui para casa e eu chorei como se não houvesse amanhã. Liguei para minha noiva, na época que hoje é esposa, falei, meu bem, nosso casamento está resolvido e é onde a gente vai morar também. E até a lua de mel entrou nesse pacote. Então, assim, foi algo sobrenatural que Deus fez na minha vida. Restituiu tudo aquilo que o diabo tentou levar de mim durante 10 anos que eu fiquei desviado. Porque minha mãe, ela é uma das pioneiras aqui da igreja. Então, ela me trazia para a igreja desde que eu era criança. Eu me converti aqui, eu era adolescente. E depois eu acabei saindo da igreja por alguns motivos errados. E eu fiquei cego 10 anos fora da igreja. E quando a gente estava aqui no culto da virada, o pastor veio orar comigo e ele falou, Caio, senti algo no coração. Eu sei que o Senhor vai fazer algo na sua vida muito grande esse ano. Eu sinto que Ele vai avançar você 10 anos em um. Eu falei, aleluia, pastor. Foi exatamente o tempo que eu fiquei desviado. Ele falou, eu senti isso. E eu comecei o ano como líder. Em fevereiro fui levantado discipulador com 5 células. Eu tinha 90 pessoas andando comigo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou com 14 células. Tem 250 pessoas andando comigo. Eu não consigo nem explicar para vocês o que está acontecendo na minha vida. O Senhor tem feito cada vez mais. E não para por aí. Eu tenho uma empresa de contabilidade, trabalho com meu pai, é uma empresa familiar. E a empresa tem 35 anos, a mesma idade que eu. E durante 25 anos nós ficamos no setor marista, numa sede lá. E agora no final do ano a gente decidiu mudar a nossa sede de lugar. Porque a gente está crescendo tanto que não está cabendo mais onde estava. Então a gente está fazendo uma reforma, a gente fez igual a videira, mudou no meio da obra. Para um escritório onde a construção é 1.200 metros quadrados,
para caber 70 funcionários. Então o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E se Ele está fazendo na minha, Ele pode fazer na sua também. Então nesse próximo ano, que é o ano da multiplicação, que você possa tomar posse disso para a sua vida, assim como eu estou tomando para a minha. Estou orando para o Senhor multiplicar minha família e multiplicar meu discipulado em nome de Jesus. Deus, glória a Deus, nós vamos orar pelo Caio. E hoje, com certeza, não tem mais só 3 mil na conta, né, Caio? Caio é uma grande bênção. Chega para cá, Caio. E é incrível como Deus honra, não é? E tem feito na vida dos irmãos. Porque se você sentiu raiva, então você viu que o favor foi liberado na vida desse irmão tão jovem, tão abençoado. Pai, nós te louvamos pela vida do Caio, pela grande bênção que ele é no nosso meio, na vida da igreja, coração tão generoso, ó Deus, e tem desfrutado de uma maneira sobrenatural da sua graça e do seu favor, na sua vida, ó Deus, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, que o seu nome continue sendo poderosamente engrandecido na vida do teu servo. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Obrigado, Caio. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Eu quero continuar, nós vamos orar no final por você. E ontem eu li o texto de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Quero ler novamente esse versículo. E eu disse, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Toda a bênção de Deus, eu disse para você ontem, foi para que no final Abraão se tornasse uma bênção, pudesse abençoar as pessoas. E a Bíblia diz que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Como que Deus faria isso se ele depois veio a falecer? Através de nós. A Bíblia fala que eu e você somos a semente de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. E nós somos filhos de Abraão, no que tange a nossa fé. Veja, e é através de mim, de você, que Deus quer continuar abençoando as pessoas, abençoando as famílias da terra. Mas para isso acontecer, primeiro Abraão foi abençoado. Você não pode abençoar se você não crê que primeiro Deus quer abençoar a sua vida. Ontem eu compartilhei sobre isso com você. Mas, você fala, pastor, por que a palavra de Deus nos ensina de uma maneira tão poderosa, que quando nós damos, quando nós ofertamos, quando nós plantamos, nós vamos colher, porque a vontade de Deus é a multiplicação. É verdade. No corpo de Cristo hoje, se ensina muito sobre a oferta. Vários lugares no Brasil e no mundo. Mas o fato é que o ato de ofertar é só o fruto. É o fruto. A raiz é o receber de Deus. Toda prosperidade na nossa vida tem uma raiz e tem um fruto. A raiz é que primeiro você recebe. E quando você recebe, o fruto é a oferta. Nunca o contrário. Você vê, a religião muitas vezes ensina o quê? Você tem que dar o seu Isaac, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, para depois você colher. Não, está errado. Primeiro você recebe. E o fruto natural de quem viu a graça de Deus, quem recebeu de Deus, porque já é abençoado, ele vai dar. Quando você recebe e não dá, você fica frustrado, porque você foi programado para ser uma bênção. Sabia disso? Deus planejou a nós, como igreja, o povo dele, para sermos uma grande bênção. E ele tem nos abençoado. Mas quando nós abençoamos e o ciclo da graça para, porque nós não damos, a frustração acontece porque o propósito não se cumpriu. No entanto, a primeira coisa que eu quero te lembrar é: não comece enquanto não tiver a clareza de que Deus primeiro te abençoa para que depois você seja uma bênção. A palavra de Deus declara, como eu disse para você, que aquele que semeia vai colher. Mas qual é o problema? Preste atenção. O problema é que nós vemos muitos irmãos dando, mas parece que muitos nunca recebem. Amanhã nós vamos entregar a primeira oferta do ano, a oferta das primícias.
Ela é a oferta mais importante do todo o ano, porque ela é uma semente profética, é uma semente que nós lançamos em fé, segundo Deus move no nosso coração. Volto a repetir, não por constrangimento, não por necessidade, não por obrigação, porque Deus só aceita o que você faz movido pelo Espírito, com alegria, em paz. Amém, irmãos? Agora, Deus dá a semente para aquele que semeia. A Bíblia que diz isso. E dá pão para quem alimenta. Todo mundo tem semente. Alguns não entendem isso e comem a semente. E daí não conseguem compreender, né? Então, uma parte é para nós comermos, outra parte é para nós semearmos. Por que, pastor, que tem que ser assim? Porque todo mundo que semeia faz em fé. Faz em fé, né? Então, nós temos aí alguns irmãos que plantam. Eles têm que ter fé, porque o cara taca a semente na terra, não está vendo, vai ter que chover. Depois ele ora para chover, aí depois ele ora para parar de chover. O agricultor é um negócio impressionante. E a Bíblia usa esse exemplo porque é pura verdade. É fé, meu amigo. Quem que controla chuva, sol, para parar, para começar? Então, mas como a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Deus podia fazer do jeito que ele quisesse, mas ele nos chama para crer. Então, o ato de dar é um ato de fé. Mas eu creio no quê? Na bondade de Deus. Não na minha. Veja que tudo é a graça de Deus, porque Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ou seja, qual que é a sua parte? Nada. Você recebeu a semente, você recebeu o pão, a sua parte, se é que ela tem, é a fé de plantar. É a fé de plantar. Simples assim. No entanto, amanhã, muitos irmãos vão plantar. Glória a Deus, vão semear. E muitos têm semeado. Mas a pergunta continua a mesma coisa. Por que muitas pessoas estão ofertando e não estão recebendo? Eu quero contar para você o motivo, para que você não se frustre. A questão é que muita gente está dando algo, mas que de fato não é oferta. Não é oferta. Não sabem ofertar. Não conhecem o ciclo da graça de Deus. Pastor, o que não é oferta? Todo dinheiro que é dado não é uma oferta? Não, não. A oferta é dada quando ela é fruto dessa revelação da graça e do amor de Deus em primeiro lugar. E agora eu estou dando, não porque eu estou devendo algo para Deus e tenho que pagar, não porque eu estou fazendo uma troca com Deus, mas porque eu fui movido pelo Espírito, reconheço a fonte que tem me abençoado e com alegria quero participar. Quando que algo não é oferta? Quando é dado para comprar algo, para manipular algo. Então, se eu dou uma oferta para você, e você fica feliz, mas amanhã eu falo, pois é, tá lembrado? Eu te ofertei, né? Te dei aquela oferta, foi muito bom, mas agora você vai ter que me recompensar. Eu preciso que você vai lá com a sua influência e me ajude com aquele político tal. Você sabe, isso acontece muito aqui na igreja. Pessoas que dão, não muito, mas às vezes acontece. Graças a Deus não é muito. Pessoas que dão oferta, aqui. E depois ela quer exigir de mim ou do pastor Aloísio que eu consiga um favor para ele com o governador. Eu sou dizimista, eu dou ofertas aqui, agora vocês têm que me ajudar. Isso é oferta? Não. Isso é negócio espiritual que ele não combinou com a gente. Você devia ter avisado o preço antes. Você está cobrando agora? Outro dia pessoa que esteve aqui, entre nós. Depois ele foi embora. E por um tempo ele foi líder de uma pessoa aqui. Eu tenho que falar bem assim, vago para você. E aí, agora, nessa época que ele acompanhava um pastor, ele era pastor também, e ele acompanhou e abençoou muitas vezes. Agora ele mudou lá para um lugar e ligou para essa pessoa e falou, olha, eu te abençoei muitas vezes, agora está na hora de você me abençoar. Nós falamos, então você vai ligar para ele e fala, quanto que é que eu vou pagar? Porque você não tinha me avisado isso. Que você estava negociando, que quando você me abençoou, depois você ia cobrar. Isso não é oferta. Quando nós damos, é dado. Deus não cobra nada que Ele dá. Está me ouvindo? Deus não cobra. Deus ressuscitou
a filha de uma mulher. Ele cobrou alguma coisa dela depois? Ó, ressuscitei sua filha, agora você vai ter que vender tudo que você tem e dar para os pobres. Você vai ter que me servir todos os dias da sua vida. Ele não falou nada, ele só devolveu a menina. Ele expulsou o demônio e libertou um homem gadareno de 2.000 demônios que entraram nos porcos. O que ele disse para aquele homem? Agora vem e você vai me servir pelo resto da sua vida, como pagamento dessa libertação? Não. O homem até quis ir atrás dele. O que ele falou? Vai para sua casa. Conta o que Deus fez por você. Não me deve nada. Todas as vezes que Deus faz um milagre, Ele não cobra nada. Porque uma coisa é você receber uma oferta de alguém que depois quer cobrar de você. Isso não é oferta. Mas olha para cá, tem o contrário também. Tem pessoas que receberam uma bênção de Deus e agora estão tentando pagar a Deus. Eu tenho que dar uma oferta amanhã porque Deus me salvou. Eu tenho que dar uma oferta amanhã porque no Covid eu estava para morrer e Deus me libertou e eu estou vivo. Meu Deus, eu tenho que dar uma oferta para Deus amanhã porque, afinal de contas, puxa vida, olha o que Deus fez na minha vida e eu estou aqui hoje. Não, isso também não é oferta. Porque você está tentando pagar o que Deus não está cobrando. Quem está me entendendo? Você não deve nada para Deus. E Deus não está cobrando nada de você. Ninguém tem que ofertar, liderar ou fazer coisa alguma para pagar nada. Porque tudo que temos recebido por amor. Pela graça de Deus. Não dê nada para pagar. Não dê nada. Deus não está cobrando. Isso não é oferta. Está me entendendo? Outro dia, a pastora Luiz parou no sinaleiro. Não, acho que ele estacionou no lugar e um pedinte veio e falou para ele, me dá um dinheiro, estou precisando, estou com fome. Não, acho que ele não falou nada, ele pediu dinheiro. E ele deu, acho que ele deu lá, sei lá, 30, 50 reais. E aí ele falou para ele, companheiro, falou para o pastor, não vou mentir para você não. Você está me dando esse dinheiro? Estou te dando. Eu vou beber uma gelada. Ele falou, pastor Luiz, eu não vou comprar comida não. Eu estou morrendo de vontade de tomar uma cerveja e é isso que eu vou comprar com o dia que você me deu. E ele ficou, o pastor Luiz ficou olhando para ele. Eu achei que o cara estava com fome. Mas sabe, qual foi a atitude do pastor Luiz? Ele falou, olha, eu dei para você. Você não me deve nada. Faça o que você quiser. É seu. Isso é oferta. É quando nós damos e não queremos manipular ninguém. Mas também é oferta quando a gente não está pagando nada. Então amanhã, ou em qualquer dia da sua vida, quando você for ofertar, não faça para pagar nada, porque você não deve nada para Deus. Faça porque você tem recebido. Faça porque você está feliz. Faça porque você reconhece a fonte. Faça porque você acredita que Deus quer multiplicar na sua vida e está te dando sementes para isso. E você vai plantar em fé. Veja que é diferente de troca. Por quê? Porque se eu não entendesse... Então, eu vou partir de um outro ponto aqui, preste atenção. Eu vou falar uma palavra pesada para você. Ouça. Enquanto você não entender que você não tem nada, você não pode ofertar. Ixi, pastor, virou uma bagunça na minha cabeça. Por quê? Porque não é você que trabalhou para ter a semente. Foi Deus que te deu ela. Tudo começou nele. Então não é você que está fazendo nada. Se você vai ofertar, é Deus que te deu a semente. Senhor, eu não tenho nada. O Senhor me dá a semente para eu plantar em fé. Então veja, não é troca, porque quem me deu a semente foi Deus. Quem me deu o pão foi Ele. E eu só vou plantar porque eu vou colher. É tudo um ato de fé, mas tudo veio dele. Tudo vem de Deus. Caso contrário, não é oferta. E é por isso que muita gente não recebe, porque não entenderam o ciclo da graça de Deus. Veja, você não pode chegar... Imagina que eu te emprestei 10 mil reais e você não pagou. Você está me devendo. Você não pode chegar para mim e falar, pastor, eu queria te dar uma oferta de 200 reais. Você pode me dar uma oferta de 200 reais se você me deve 10 mil? Pode ou não, irmãos? Não, porque tudo que você me der é para pagar a dívida. Você sabia que
quem não nasceu de novo não pode ofertar? Ele pode até dar dinheiro, mas não é oferta. Por quê? Porque ele está devendo para Deus. Ele ainda não creu no pagamento dos seus pecados. O ímpio não pode ofertar. Deus não aceita, porque está devendo. Você pode. Os únicos que podem dar oferta de verdade são aqueles que nasceram de novo. Sabe por quê? Porque não deve mais nada. Sua dívida está quitada, foi paga lá na cruz. Uma vez que você não deve, agora você pode dar. E Deus vai receber. E quando Deus recebe, aquilo vira uma semente. Isso é tão poderoso. Ou seja, você veja, olha que loucura. A religião diz que você tem que dar. Eu estou aqui te contando que você tem a graça de poder dar. Porque você não deve mais, porque ele pagou a conta. Eu lembro de um testemunho muito forte do Watchman Nee. O Watchman Nee foi um homem de Deus que inclusive nos influenciou muito com o seu ensino. E ele conta que um dia um irmão estava devendo para ele $10.000. E esse irmão estava evitando ele, fugindo dele. Era um irmão amado, precioso, ele amava ele. E ele ficou sabendo que o irmão estava evitando de vergonha. Aí ele chamou uma outra pessoa, pegou $10.000 e falou para ele, vai lá, eu não lembro o valor exato, mais ou menos assim, vai lá no irmão e dá esse dinheiro para ele. E fala para ele me pagar. Fala que é uma oferta, não importa quem mandou dar. Ele vai para ele, não, fala que alguém mandou dar para ele me pagar. Ele foi lá, deu o dinheiro para o irmão veio, pagou ele e restaurou a comunhão. Fala, pastor, pois é, Deus fez isso com a gente. Nós devíamos, mas ele veio pagar, para você ficar em paz. E agora nós podemos ter comunhão de novo. Isso é maravilhoso. E é nesse momento que a oferta se torna verdadeira. É no momento que nós entendemos que tudo vem do Senhor. Precisamos ter clareza do que significa ofertar. Senão, não é oferta de verdade. Deus realmente abençoa aquele que está fazendo, porque está crendo. Não está cobrando coisa alguma. Tudo que Ele dá, Ele faz generosamente. Quando nós entendemos isso, a nossa oferta se torna uma oferta genuína. Por quê? Porque o nosso dar deve ser um fluir de coração que foi cheio da graça de Deus. Cheio da graça. Gratidão. Olha para cá, eu falei para você ontem, sempre procuro dar presente para minha mulher, mas eu não dou presente para conquistar o amor dela. Mas porque eu já sou amado por ela, e eu sei disso, é que eu abençoo a vida dela. Quem está me entendendo? Eu não dou para ter, eu dou porque eu já recebi. Entende? Deus também quer que você entenda isso. A sua oferta, que vai ter efeito multiplicador na sua vida financeira, portanto, precisa ser movida de gratidão, porque você não está devendo e já recebeu. Ah, mas e se eu não quiser dar? Tudo bem, Deus te ama. Você apenas não quer plantar, não pode colher, mas não é troca, é a falta do entendimento. A Bíblia fala que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por necessidade ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. O que é isso, pastor? Essa palavra, cada um deve dar segundo está proposto no coração. Segundo, está movido pelo Espírito no coração. Eu quero te dar um exemplo, eu quero te dar um conselho. Se você vai ofertar amanhã, faça com esse entendimento. Em primeiro lugar, não estou devendo nada, mas eu estou recebendo tanta graça de Deus, eu quero contribuir. E eu sei que é Deus que vai me dar, e talvez já me deu a semente. Porque todo mundo tem uma semente, mas às vezes não sabe identificar. Mas eu vou te dar uma sugestão. Não estabeleça você. Ore. Fala, Deus, move no meu coração. O que é para eu dar? Eu quero fazer movido pelo Espírito. Eu sempre oro antes de dar uma oferta. Não quero simplesmente fazer uma conta lá, vou dar tanto. Não, deixa Deus mover. Porque é quando Deus move que você pode dar com alegria e aquilo realmente vira uma semente poderosa nas mãos do Senhor. Quando você não é obrigado a dar, preste atenção. Quando você não é obrigado a dar, e mesmo assim você dá,
essa é a verdadeira oferta. Amém? Você não é obrigado. Mas se Deus está movendo, isso é oferta. Nós estamos não mais na dispensação da obrigação. Nós estamos na dispensação do mover do Espírito no nosso coração. Deus só aceita isso. Essa é a oferta que Deus aceita. Fazem porque foram movidos pelo coração. Fazem por amor, por alegria. Quando nós recebemos e não damos, no entanto, nos frustramos, porque Deus nos fez para ser uma bênção. Veja, agora, uma coisa é necessário te dizer. Em que momento o pão e o peixe multiplicou para aquela multidão de gente? Deus fez multiplicação nos pães e nos peixes, sim ou não, irmãos? Eram aproximadamente, entre homens, mulheres e crianças, 10.000 pessoas. Jesus, ele chega para os discípulos e ele fala, dá comida para esse povo, porque eles estão com fome, a gente não pode mandar eles embora assim. Um respondeu, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Isso está lá em Lucas 9, 12 e 13. Então o discípulo disse, despede a multidão para que possam procurar comida numa cidade próxima. Mas o Senhor respondeu, já lá, não posso fazer isso, porque poderia desfalecer pelo caminho. Lá em João 6, 7, o outro discípulo disse, no mesmo contexto da multiplicação, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Não tem jeito. Olha aqui, essas são sempre as duas abordagens mais frequentes quando se trata de oferta. Tem gente que fala assim, não, cada um se vira, despede o povo. E a outra abordagem é, a gente não tem dinheiro para cumprir o chamado de Deus. Eu até queria, mas eu não tenho. Deixa eu dizer algo, muito amor e carinho para você. Faça o que Deus te chamou para fazer. E o dinheiro vai seguir você. Nunca deixe de fazer o que Deus te chamou, dizendo o que os discípulos disseram. Não temos pão, não temos comida, não temos nada. Como que a gente vai fazer? O que Jesus falou? Dá comida para eles. Eu estou te mandando, dá comida. E eles disseram, não, mas a gente não tem. Deus está movendo a nossa vida. Você acha que toda a obra, as 800 videiras, mais 400, 500 outras igrejas da vinha, não é? Os prédios e tudo que Deus aconteceu, você acha que a gente tinha o dinheiro na conta, irmãos? Não, Deus falou, vai lá e faz. Nós falamos, mas não vai, porque se você fizer o que eu estou pondo no seu coração, o dinheiro vai seguir você. Nunca vai faltar dinheiro se você quiser seguir o que Deus está colocando no seu coração. Não deixe o dinheiro mandar na sua vida. Não deixe o dinheiro governar. Não estou falando para você ser doido, irresponsável, dar o que você não tem. Não. A Bíblia fala que cada um dá do que tem, não do que não tem. Você não vai pegar dinheiro no banco para dar uma oferta, mas Deus vai mostrar para você algo que você tem. E quando você obedecer a Ele, por causa do seu reino, Ele vai honrar a sua vida. Agora veja, esperar que o dinheiro venha primeiro, para só então fazer a obra de Deus, não é fé. Eu piso na água e eu vou ver Deus fazer. Nenhuma das duas abordagens é a forma que Deus age. O Senhor disse para os discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Ele sabia que tinha algo, os discípulos não sabiam. Eles estavam dizendo, não tem pão, a gente não tem nada. Eles achavam que não tinha nada, mas Jesus sabia que tinha 5 pães e 2 peixes. Tinha algo, sempre tem algo. Deixa eu te falar uma coisa, todo amor e carinho. Deus nunca vai pedir o que você não tem. Ele vai pedir para o seu bem o que está na sua mão. Só que às vezes você não está vendo. E quando eles trouxeram os 5 pães e 2 peixes, e entregaram na mão, aquele menino veio, e entregaram na mão de Jesus, que hora que começou o milagre? Quando eles entregaram nas mãos dele e ele agradeceu. E começou a partir. A multiplicação só acontece na sua vida quando você entrega o que Deus coloca no seu coração na mão dele. É na hora que você entrega seu casamento, sua família, sua vida, sua saúde e o seu dinheiro na mão dele, movido por ele, que a multiplicação acontece. A multiplicação não aconteceu na mão dos discípulos. A Bíblia fala que ele começou a multiplicar, eram 12 cestos, um para cada discípulo. Imagina, tinha 10.000 pessoas, você acha que cabia os 10 mil pães e peixes no cesto uma vez? Não, a lógica nos diz o quê? Que Jesus estava ali com a mão, ele orava, o cesto enchia, eles iam lá, voltavam em Jesus, enchia de novo, voltavam em Jesus e assim alimentaram todo mundo. Tudo acontece na mão dele.
na mão dele. Não é na nossa mão, não é na nossa força, não é no nosso braço. Se você vai entregar algo amanhã, entrega para ele, na mão dele, segundo ele mover no seu coração, porque é lá que vai acontecer a multiplicação. Você se lembra? Quero encerrar falando isso, eu quero orar por você. A Bíblia conta uma história muito poderosa a respeito de uma mulher que ficou viúva. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Se puder colocar a Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Olha o que está dizendo. O que você tem aí na sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada. Sua serva não tem nada em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para ela era a mesma coisa que nada, mas tinha. Então disse ele: olha, eu queria que você tentasse imaginar a cena. Eu vou visitar uma viúva, o filho dela está sendo levado escravo para pagar a dívida que o marido irresponsável e incompetente deixou. Deus te deu um marido que deixa herança, não dívida. Diga amém, irmãs. Porque ele podia ser até um homem de Deus, mas era ruim para administrar. Morreu e deixou dívida para a mulher dele. Agora imagina que eu, como pastor, enviado por Deus na casa da viúva, chego lá, tem dívida que o marido deixou, estão levando o menino, e ela me pede: me ajuda, pastor. E vai sair no Instagram. Eu falo: o que você tem na sua casa, minha filha? Ah, eu tenho uma lata de azeite, de óleo. Faz uma comida para mim. Pastor, que está abusando de uma viúva. Era isso que podiam pensar do Eliseu, sim ou não? A mulher está morrendo, os filhos dela estão sendo vendidos, ele está pedindo para fazer para ele. Olha como é uma coisa impressionante. Ele não explicou nada. Ele não deu uma aula de teologia para ela. Não, minha filha, é porque essa é a maneira de Deus multiplicar. Ele vai pegar o que você está chamando de nada, que na verdade é alguma coisa, porque Deus precisa de pouco para fazer muito, e vai abençoar a sua vida. Então, eu não estou sendo cruel com você. Eu estou pedindo para o seu bem. Eu mesmo não precisava. Eliseu falou alguma coisa? Não. Ela teve que decidir crer. Se um pastor fizer um negócio desse hoje, meu Deus do céu, ele está arrebentado. Eliseu continua a conversa com ela. Vamos voltar. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: agora vai, vende o azeite, paga a dívida. Já é bom. Mas olha o que aconteceu aqui. E tu e teus filhos aposenta. Na linguagem de hoje, pra você entender. Vive do resto, aposenta. A multiplicação foi tão incrível que pagou a conta e ele ainda viveu do resto. Agora, quando o que está acontecendo aqui é algo muito poderoso. Veja que o profeta Eliseu, que significa Deus é salvação, ele é um tipo, né, de Cristo, perguntou para ela: o que você tem em casa? Ela disse que não tinha nada, senão uma botija de azeite. Aquilo que eu disse para você, Deus nunca pergunta pelo que você não tem, Ele pergunta pelo que você tem na sua mão. Então aqui tem um princípio, olha para cá. Eu creio que Deus vai fazer multiplicação na sua vida no ano de 2026. Mas como Ele vai fazer isso? O caminho de Deus é sempre o que você tem, você deve usar. Deus não pode abençoar o nada.
Ele pode multiplicar 100 vezes, sim ou não? Mas quanto que é 100 vezes 0? É 0. Então Deus sempre vai te dar algo que às vezes você acha que não é nada, para te abençoar muito. Acredite em mim, tem algo na sua mão que Deus já te deu. Talvez você não está vendo. Deus nunca abençoou nada. Deus abençoa aquilo que você entendeu. Agora, você não deveria limitar a bênção de Deus. Não limite a bênção de Deus. O profeta mandou que a mulher pedisse emprestado muitas vasilhas. Olha o que ele disse: peça emprestada muitas vasilhas, não poucas. Não poucas. Por quê? Porque Deus queria multiplicar muito. O que é isso? Aprenda a fazer a oração dos filhos. Eu repito, tem muita gente que não está vendo multiplicação e abundância porque está pedindo pouco. Eu estou aqui nessa noite para te dizer: peça muito. Muito. Porque Deus quer te dar muito. Quer multiplicar muito, não pouco. Ele estava falando para aquela mulher: não pega pouca vasilha não. Pega muita vasilha, porque essa é a bênção de Deus. Não limite. E a Bíblia fala que quando encheu, acabou as vasilhas, o óleo cessou. Por que o óleo cessou? Porque Deus parou de multiplicar, irmãos? Não. Ela limitou a bênção de Deus pelo tanto de vasilha que ela conseguiu. Enquanto tinha vasilha, o óleo continuou fluindo. Não limite a bênção de Deus na sua vida, porque Ele tem abundância para derramar. É muito importante que você cresça na sua capacidade de receber a bênção de Deus. Sabia? Nós precisamos crescer na quantidade de vasilhas, na nossa fé, para que Deus continue derramando. Agora, a minha pergunta foi: em que momento o óleo foi multiplicado? Os irmãos perceberam? O óleo foi multiplicado no momento que ele foi derramado. Enquanto estava na botija, não aconteceu nada. Mas se você ler o texto, quando ele derramou, quando ela derramou, o óleo multiplicou. Por quê? Porque naquele momento ela creu que algo ia acontecer. A multiplicação nunca acontece enquanto está no nosso bolso, mas acontece quando nós derramamos. Você sabe quem é a pessoa, a cada domingo, que mais recebe aqui? Sou eu. Por quê? Porque eu venho aqui para derramar na sua vida. Eu venho aqui para pregar para você. Eu recebo de Deus e derramo na sua vida. Mas quanto mais eu derramo, mais eu recebo. Porque o óleo é multiplicado quando ele é derramado. Por isso é que quando Deus te usa para abençoar pessoas, como nós vimos os testemunhos aqui, a bênção é derramada muito maior na sua vida. Porque esse é o ciclo da graça de Deus. Deus não pode multiplicar o azeite que não é derramado. Na Bíblia, azeite é suprimento. Tem muita gente que não entendeu esse ciclo da graça. Ele fala: eu não posso dar, porque eu não tenho. Não, você tem. A questão é que você está chamando o que está na sua mão de nada. Deus vai usar o que está na sua mão para multiplicar na sua vida em 2026. Pergunte a Ele: Senhor, parece que eu não tenho nada. E me mostra, porque algo eu tenho, e Deus vai te mostrar. Deus vai revelar para você. E aquilo que Ele te pedir, derrame. Derrame com fé, com alegria. E você vai ver o fluir de Deus em todas as áreas da sua vida multiplicar. No momento que aquela mulher deu, ela viu. Talvez você fala: pastor, não, mas tem... você sabe, uma vez nós demos uma cesta básica para alguém. Nós damos muitas. E a gente sempre faz uma recomendação. A gente fala para ela: nós vamos te dar essa cesta inteira. Chega lá na sua casa e dá 10% dessa cesta para o seu vizinho que também está com fome. Tem gente que fica bravo. Eu estou com necessidade, você ainda quer que eu dou uma parte da minha cesta? Mas ela não entendeu. Lá em Israel, tem o Mar da Galileia e o Mar Morto. Os dois recebem a água do Jordão. Os dois. O Rio Jordão, ele flui água para o Mar da Galileia e também para o Mar Morto. No Mar da Galileia tem muito peixe. No Mar Morto não tem vida nenhuma. Por quê?
Porque o mar da Galileia recebe a água do Rio Jordão. E depois ele libera a água para o rio continuar fluindo. Mas o mar morto só recebe, ele não deixa fluir. Por isso ele é morto. A vida flui nesse ciclo de graça, onde eu recebo e eu dou. Recebo e eu dou. Isso é o coração de Deus. E quando ele move na nossa vida, a multiplicação acontece. Fique de pé onde você está. Eu realmente quero orar por você. Eu realmente acredito que os irmãos têm um coração conosco nessa obra. Porque essa igreja já deu muitas provas disso. Muitas. Todas as vezes que nós fizemos um apelo aqui, os irmãos responderam. É por isso que essa arena existe. É por isso que a arena da Praça da Bíblia vai ficar pronta no mês de março. Toda essa oferta que nós precisamos amanhã é destinada lá. Estivemos lá hoje, está ficando um lugar maravilhoso, onde milhares de famílias serão transformadas. E você pode participar disso. Mas eu quero que você faça isso movido nesse ciclo. Quero que você ore agora junto com alguém, ou com a sua família, se aproxima de um irmão. Fala: Senhor, o que eu tenho na minha mão? Me mostra. Move no meu coração, eu quero participar. Eu tenho recebido, não estou devendo nada, não tenho obrigação, mas quero fazer por amor, porque eu quero que o que eu der amanhã seja realmente uma oferta e não uma barganha. Eu quero realmente que se torne uma semente na sua mão. Eu quero que ao dar amanhã o azeite se multiplique, o pão se multiplique na minha vida, não adição, multiplicação. Eu quero viver um ano de 2026 e eu quero ver a promessa da multiplicação acontecer na minha saúde, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu ministério, na minha unção e também na minha vida financeira, para que eu continue cumprindo o propósito para o qual eu fui criado: ser uma bênção, abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar minha casa, abençoar aqueles que o Senhor tem colocado do meu lado. Vamos orar? Chame alguém para orar com você. Peça a Deus para mover no seu coração. Peça a Deus para revelar o que está na sua mão, o que é a semente que Ele quer que você dê amanhã. Ore agora, erga sua voz, não fique sozinho. Pai, nós oramos juntos, oramos como igreja hoje. Nós cremos que amanhã nós estaremos reunidos, ó Deus, como igreja, para virar o ano e entregar uma oferta de amor, de alegria, não por constrangimento nem por necessidade, mas queremos dar porque temos recebido tanto, ó Deus, e eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer ainda. Eu sei que o ano que vem nós vamos ver uma abundância de multiplicação, que será muito além do que somos capazes de pedir, de pensar ou de imaginar, conforme o seu poder que opera em nós pelo teu Espírito. Mas nós sabemos que o Senhor vai fazer isso pela fé, através da semente que vamos plantar, movidos pelo teu Espírito, com alegria. Ó Deus, não é por força, não é por constrangimento, não é por dívida, mas é por amor. Ó Deus, move no nosso coração nessa noite, move no coração de cada irmão, move no coração da videira, da igreja, para que amanhã nós possamos fazer com grande generosidade aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, e que cada oferta que for dada amanhã, de fé, seja uma grande e poderosa plantação no mundo espiritual. Não vamos colher apenas dinheiro, nós vamos colher saúde, nós vamos colher paz, alegria, prazer, vida, ó Deus, da parte do Senhor. Mas vamos ver também a multiplicação da nossa vida financeira. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que eles serão surpreendidos pela abundância de multiplicação que eles verão na vida deles no ano de 2026, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Nós nos voltamos para o Senhor,
começa agora a pedir. Eu quero que você comece a pedir. Você já pediu para Deus colocar no seu coração? Não se preocupe, você vai saber o que você deve dar amanhã. Mas Deus quer que você peça. Coloque os seus alvos diante de Deus. Fala para o Senhor o que você espera dele do ano que vem. Peça o seu ministério. Peça a restauração da sua casa. Peça a unção dobrada, multiplicada. Peça prosperidade no seu trabalho, na sua vida financeira. Peça a quitação da sua casa, a sua casa própria, o seu carro. Não limite o poder de Deus. Apresente as suas vasilhas diante dele. Suas vasilhas são os seus pedidos. Deus quer derramar sobre cada um deles hoje. Ó Deus, ouve a oração dos meus irmãos. Olha, Pai, o pedido de cada um aqui hoje. Ora por aquele que está pedindo por uma causa na justiça. Ora por aquele que está pedindo pela restauração do casamento. Ora por aquele que está pedindo pela libertação da depressão. Aquele que está pedindo pela cura da enfermidade. Ora, Senhor, por aquele que está pedindo a promoção no emprego. Ou que está pedindo a multiplicação nas rendas da sua empresa. Faz um milagre, Senhor. Prospera o teu povo, porque o Senhor nos chamou para ser uma bênção. E nós queremos cumprir o propósito. Entrega a semente. Dá-nos a alegria. Mas, ó Deus, derrama o óleo. Derrama o azeite sobre cada pedido que é feito aqui. Em fé. No nome de Jesus. Erga suas mãos. Diga: eu creio que eu sou abençoado. E eu tenho recebido tantas bênçãos da parte do Senhor. Eu fui designado para ser uma bênção. E por isso eu recebo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Para que eu possa continuar sendo bênção na vida da igreja, na minha família e por onde eu andar. Eu creio que o Espírito Santo é que move no meu coração para que eu seja esta bênção, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Pode aplaudir o Senhor. Antes de nós encerrarmos, se você não for estar aqui amanhã, se você for viajar e quer entregar a sua oferta das primícias hoje, não tem problema, você pode vir aqui na frente, os pastores vão orar com você. Se não, pegue um envelope, não vai embora sem pegar um envelope, leva ele com você, e amanhã eu te espero aqui às 19h30 ou às 22 horas, como você preferir. Dá um abraço no seu irmão, não vai embora sem dizer para ele: você está destinado para ser uma bênção. Você já é abençoado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Se você quiser pegar o envelope, pegue aqui. Se você quiser entregar a sua oferta, o pastor fica aqui na frente para mim. Se você vai entregar a oferta, fique aqui. Algum pastor, venha orar com a irmã. Se alguém vai entregar a oferta hoje, o servo fica aqui, o servo, e os pastores vão orar por você. Pode entregar a sua oferta e recebe a oração. Não vai embora sem receber a sua oração, tá bom? Os pastores, por favor, todos os pastores, fique aqui na frente e ore com os irmãos que estão entregando a oferta das primícias hoje. Você pode entregar. Tem mais servo? Vem aqui mais servos aqui, por favor. Tem mais irmãos aqui querendo entregar a oferta. Você pode colocar em um desses, para esses servos aqui, e nós vamos orar por você.